Esta é uma palavra profética e eu sei que, eu espero e desejo que o Espírito Santo toque profundamente nos corações do povo que se encontra no Brasil. Coloquei aqui como pano de fundo a bandeira do Brasil para declarar que amo a nação brasileira, oro pelo Brasil, oro pelos que estão investidos de autoridade, conforme a palavra de Deus nos indica, nos orienta, nos ensina. Mas eu quero trazer uma palavra que arde o meu coração, uma palavra forte que leva ao título dessa mensagem. O Brasil não é do Senhor Jesus Cristo. A princípio você pode ficar horrorizado com essa palavra depois de tantas palavras de avivamento da nação, depois de tantas palavras proféticas abençoando a nossa nação, celeiro de missionários, etc. Eu chegar aqui e simplesmente afirmar: o Brasil não é do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de, antes de ler o texto no qual me basearei essa palavra profética, e é um texto de Jeremias, que entendo que estamos vivendo o mesmo contexto, não apenas no Brasil, mas no mundo, o contexto de Jeremias. Gostaria de declarar pela palavra de Deus que não existe, nunca existiu na história da humanidade nenhuma nação do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Não existiu nenhuma nação que diga: esta nação é cristã, até porque não existe nação cristã. O que existe são pessoas cristãs, pessoas que nasceram de novo. Segundo a Bíblia, a única nação santa é aquela descrita em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando Pedro diz pelo Espírito Santo: vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que nação santa é essa? Será o Brasil? Certamente não é. A nação santa é o povo de Deus, que está no Brasil, que está na China, que está no Japão, que está na Austrália, que está nos Estados Unidos, que está no continente africano, europeu, onde tem um povo de Deus, que entende a obra maravilhosa e perfeita de Jesus. Esse povo, de todas as gerações, desde Abel, que se converteu ao Senhor, até os que hão de se converter, até a vinda de Cristo, a segunda vinda de Jesus, estes formam a nação santa. Nem o Israel de carne é santo. Você vê que Jerusalém, quantos pecados, e mesmo Israel de carne, tantos judeus que praticam feitiçaria, outros que praticam a idolatria tremenda, nem essa nação, que é uma nação menina dos olhos de Deus, é santa. Então eu quero basear essa palavra. Qual o objetivo dela? Porque nós não podemos viver de profecias que não são verdadeiras. Porque se nós acharmos que está tudo bem, nós não vamos pregar o evangelho de salvação, de libertação. Um dos sinais dos tempos, você, querido, há de convir que a Bíblia diz isso, é quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Então essa sensação de que está tudo bem, nós sabemos que não está. O Brasil não está bem, o evangelho não é pregado da forma correta na nossa nação. O avivamento está longe de dizer essa nação é uma nação de avivados, talvez seja uma nação de muitos animados, mas aquele avivamento, como na história dos avivamentos, de arrependimento de pecado, de choro pelo pecado, de mudança dessas obras mortas, nós sabemos que está distante. Portanto, essa palavra é: o Brasil não é do Senhor Jesus Cristo. Porque nós vamos ler primeiro o texto e eu quero usar os argumentos que o Espírito Santo colocou no meu coração. Jeremias capítulo 7, poderíamos falar desse tema em todo o livro de Jeremias, mas eu quero ler apenas o capítulo 7, que diz: quão inútil é toda falsa religião. Esta, pois, é a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, o Senhor. Coloca-te junto à porta do templo de Yahvé e prega esta mensagem: escutai a palavra do Senhor, vós todos judeus, que entrai por estas portas para adorares a Yahvé. Assim declara Yahvé Todo-Poderoso, Deus de Israel: corrigi a vossa maneira de ser e proceder, e eu vos farei habitar neste lugar. Não depositeis a vossa confiança
em discursos mentirosos que apenas alardeiam: este é o templo de Yahvé, vinde para o templo do Senhor, o templo do Senhor. Porquanto, se realmente corrigirdes as vossas atitudes e ações, e se de fato passardes a tratar uns aos outros com verdade e justiça, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, o necessitado e a viúva, e não mais derramardes sangue inocente neste lugar, e não correrdes atrás das divindades estrangeiras para a vossa própria destruição, então eu mesmo vos farei habitar neste lugar, na terra que concedi aos vossos antepassados desde a antiguidade para sempre. Eis que vós fiais em palavras fraudulentas, que não têm o menor poder de ajudar a quem quer que seja. Imaginais vós que vos é lícito roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente ou por deuses falsos, queimar incenso a Baal e seguir as orientações de outras divindades, que nem sequer conheceis. E depois, simplesmente, compareceis ao templo que leva o meu nome, para me fazer uma visita, e pensais: viemos ao templo, agora estamos seguros. Ora, seguros para continuar com todas estas práticas abomináveis? Este templo, onde meu nome é invocado, será porventura que se tornou um covil de ladrões para vos reunirdes? Muito cuidado, eis que eu mesmo estou observando tudo isto. Palavra do Senhor. Portanto, ide agora mesmo a Siló, ao meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vede que eu lhes fiz por causa da infidelidade de Israel, o meu povo. Contudo hoje, visto que praticaste todas estas obras, palavra de Yahvé, considerando ainda que não escutastes quando eu vos falava, com instância e sem me cansar, e não respondestes aos meus apelos, eu tratarei este templo que leva o meu nome e sobre o qual depositais a vossa confiança, o lugar de adoração que vos dei e aos vossos pais, da mesma maneira que tratei Siló. Eu mesmo vos expulsarei de diante da minha pessoa, como fiz com todos os vossos compatriotas, o povo de Efraim. E tu, Jeremias, não intercedas por este povo, e não eleves em favor deles um só lamento ou oração, e não insistas junto a mim, porque não vou dar ouvidos quanto a isso. Não vês tu como estas pessoas agem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa para fazerem tortas à rainha dos céus, a deusa que é chamada rainha dos céus. Depois ainda fazem libações, ofertas de bebidas derramadas e a outras falsas divindades. Tudo isso para me ferir e provocar a minha ira. Contudo, será que é a minha pessoa que eles estão ofendendo? Questione Yahvé. Não, claro que não. Este povo está ferindo a si mesmo e sofrerão grande vergonha e humilhação por esse motivo. Por isso, assim assevera Yahvé o Eterno: eis que a minha cólera ardente será derramada sobre este lugar, sobre todas as pessoas, animais, árvores do campo, como também sobre todo o produto do solo. Tal ira incendiará como fogo e não poderá ser extinta. Assim afirme Yahvé, Todo-Poderoso, Deus de Israel: juntai todos os vossos holocaustos a outros tantos sacrifícios, e devorai toda esta carne vós mesmos. Porque eu não disse, e nem prescrevi nada a vossos antepassados, no dia em que vos fiz sair da terra do Egito, em relação ao holocausto e ao sacrifício. Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escuta a minha voz, povo meu. Eis que eu serei vosso Deus, vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Mas eles não escutaram, nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios, na dureza dos seus corações malignos, e me deram as costas de desprezo, em vez da face de respeito. Sendo assim, desde a época em que os vossos antepassados foram libertos do Egito até o dia de hoje, eu vos enviei grande número dos meus servos, os profetas, dia após dia, porém vós não os escutastes. Também aceitastes a palavra que vos pregaram, antes, tampouco aceitastes as palavras que vos pregaram, antes tornaram-se obstinados, agiram de modo ainda pior que os seus piores antepassados.
Contudo, quando disseres tudo isso a estas pessoas, eles também não te darão ouvidos. Tu os chamarás, e eles não te responderão. Tu então lhes dirás, esta é uma nação que não obedece a Deus, a Yahvé, o seu Deus. Tampouco aceitou a correção, a verdade e a lealdade foram destruídas e desapareceram dos vossos lábios. Corta os teus cabelos consagrados, lança-os fora. Entoa sobre os montes estéreis uma lamentação, porquanto Yahvé rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Quero direcionar essa minha palavra, especialmente no versículo 28. Então lhes dirás, esta é uma nação que não obedece a Yahvé, ao seu Deus, tampouco aceita a sua correção. Jeremias capítulo 7, versículo 28. Queridos, esta é a nossa nação brasileira. Nós estamos dizendo que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, mas nós sabemos que não é. Nós sabemos que estamos, talvez, vamos dizer, o primeiro ponto da parte religiosa, confiando no templo do Senhor. Vamos aos grandes templos, inclusive os evangélicos, e dizemos que estamos seguros. Agora, a vida fora do templo, como que é a vida fora do templo? Roubando, matando, adulterando. Líderes religiosos, pastores largam a esposa e casam com outra e dizem que está tudo bem. E estão aí na mídia, inclusive. Líderes fazem coisas que não deveriam, não amam, mas as têm uma bandeira dizendo, somos do Senhor. E começam a dizer que toda a nação é do Senhor Jesus Cristo. Conversam com os líderes políticos e eles fazem uma oração, dizendo tal cidade é do Senhor Jesus Cristo. Mas nós olhamos a saúde pública cada vez pior, as pessoas morrendo à míngua. Aqui está dizendo os órfãos, as viúvas, os necessitados, cada vez mais morrendo à míngua, desprezados, rejeitados. A corrupção aumentando. Naquela triste situação lá em Brasília, os pastores se reuniram com aquele político que foi cassado o mandato e fizeram o que ficou conhecido como a oração da propina, agradecendo a Deus por aquele dinheiro de corrupção. Estamos fechando os olhos, os profetas estão fechando os olhos, aceitando os pecados da nação. Mesmo assim estamos dizendo o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. O primeiro argumento que eu usei antes de ler o texto é que não existe, nunca existiu uma nação cristã. Nem mesmo Israel. Nós lemos aqui sobre Judá, de onde veio o primeiro homem, pai da fé, Abraão. Mesmo esta nação rejeitou a Deus, profanou a aliança. O livro de Jeremias é todo. Ele era o único profeta que dizia, não estamos bem. Dizia, nós temos que nos converter. E as pessoas diziam, estamos salvos. O maior político dessa nação era crente, eram os reis. Os reis estavam no templo, eles faziam sacrifícios, colocavam as mãos nos chifres dos touros e invocavam confissão de pecados inúteis. E passavam, segundo eles, nos seus rituais, o pecado deles para o touro, depois sacrificavam o touro. E Deus disse, nunca foi isso que eu pedi. Amados, nós estamos em um tempo assim, que nós estamos vendo, porque os ímpios estão no poder, porque aqueles que dizem que são de Deus apoiam o pecado. A Bíblia nunca disse para eu apoiar o pecado de um líder, disse para eu honrar o líder, orar pelo líder, mas não apoiar o seu pecado. Elias não apoiou o pecado de Acabe. Os profetas não apoiaram os pecados de nenhum líder, eles confrontavam. Eles oravam sim pelos seus líderes, mas não apoiavam os seus pecados. A nossa nação, queridos, tem muitos crentes, tem muitos filhos de Deus, nós sabemos. E oramos para que esses filhos de Deus se levantem, se manifestem, não com religiosidade, não com competição religiosa, não com amargura por causa de uma rejeição do passado, da sua ideologia, da sua denominação que o expulsou do seu meio, do seu seio. Não queremos que essas pessoas rejeitadas, amarguradas se levantem, não. Queremos desejar que os filhos de Deus se manifestem, se levantem nesta nossa nação. Então, por que eu estou afirmando o Brasil não é do Senhor Jesus Cristo? Porque eu não quero que o Brasil seja, não, queridos. Amo nossa pátria, desejo ordem e progresso, desejo o ouro para o Brasil, as matas verdejantes, o céu estrelado anunciando um tempo bom, as estrelas brilhando, cada estado do Brasil sendo uma estrela que brilha, mas o que nós vemos é
líderes feiticeiros, prefeitos que são feiticeiros e os pastores os colocam no púlpito chamando-os de irmãos porque eles vão dar algum dinheiro naquela campanha. Líderes na época da política, líderes de igreja terminam vendendo suas igrejas para votarem no candidato A, B ou C. Estamos vendo isso depois, ficam dizendo o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. O Brasil está... cada vez as pessoas estão numa situação pior, a sensualidade continua forte. Queridos, eu falo mais como um profeta de Deus. Pergunta lá em Parintins, lá no Amazonas, se Jesus Cristo é o Senhor de Parintins. Não, é o boi azul e o boi vermelho. Pergunta lá no Juazeiro se Jesus Cristo é o Senhor, não é o Padre Cícero. Pergunta aqui lá na Aparecida quem é o Senhor daquele lugar, é Aparecida. Então, na verdade, se formos para qualquer lugar, nós vamos ver que há muitos senhores e senhoras na nossa nação. Há muitos senhores e senhoras nessa nação sendo invocados. Políticos, na época de seca, em Brasília, depois lá no Rio, chamaram o Pai de Santo para orar por chuva. Eles não pediram a Deus. Eles não clamaram a Deus. Claro que há exceções, claro que há cidades onde prefeitos, ou até estados onde governadores temem a Deus e não nós queremos Deus. Claro que há, mas eu estou falando do Brasil em termos gerais. Mas isso tudo é um reflexo de uma igreja que não está debaixo do avivamento. Tem templo do Senhor, suntuosos templos, levantando suas mãos, canções lindas, muito dinheiro, um tempo em que a igreja está tendo muito dinheiro, a ponto de os grandes líderes estarem aí pedindo uma simples ofertinha para comprar um jatinho, ou para melhorar seu jatinho, ou comprar sua fazendinha. E nós vemos as missões ali no maior desprezo, na maior rejeição, principalmente as missões em países como Camboja, todo o continente africano, a Índia e tantos outros lugares onde as pessoas estão perecendo. Queridos, o Brasil, há uma canção de um cantor bem conhecido que ele diz: o Brasil da adoração, o Brasil do futebol é o Brasil da adoração. Queridos, lamento essa letra. Não dá para compartilhar duas coisas, não dá para adorar dois deuses. Não dá para eu ser o país da adoração a Deus e também adorar o futebol. Não dá para eu dizer eu sou de Deus e adorar carne, carnaval, festa sem Deus, repúdio da moral, festa de encantamento e gozo irracional, festa de esquecimento do passado, de terra e paraíso simulado, festa ruidosa de caminho largo, de início doce, mas de fim amargo, falsa resposta à voz do coração de quem não flui de Deus a comunhão. Isso é o carnaval. Estamos ali, uma das maiores festas do planeta Terra, o carnaval, e não só naquela época, mas o carnaval fora de época, onde as pessoas adoram. Estamos nos acostumando, por meio das novelas que passam suas mensagens, o Brasil todo está se acostumando com o pecado do homossexualismo, que é pecado, é as igrejas abrindo para dizer, não, isso aqui é de Deus também. Não, a Bíblia garante, Deus, não é a minha opinião, é a palavra de Deus. Deus disse que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. É só ir para a ciência, para a biologia, homem com homem não gera filhos, mulher com mulher não gera filhos. Deus fez tudo certinho, homem e mulher que gera filhos. Ou seja, uma família da forma como Deus fez, mas até a igreja está calada. Porque nós estamos deixando isso entrar. Nós estamos dizendo o templo do Senhor, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, vamos ungir o Brasil. No entanto, o Brasil continua em pecado, porque o que falta é santidade. Deus está dizendo, falta santidade, vocês têm que emendar seus caminhos. E ele disse, vocês se corrigirem suas atitudes, suas ações, se de fato passados a tratar uns aos outros com verdade e justiça. Eu não estou aqui pensando em nomes de pessoas, eu não tenho inimigos, homens, pessoas, seres humanos, não. Eu estou aqui pensando na palavra. Arde o meu coração como profeta, queridos, o Brasil não é do Senhor Jesus Cristo. Há pessoas no Brasil que são do Senhor Jesus Cristo, sim. Assim como há pessoas nos Estados Unidos que são do Senhor Jesus Cristo, assim como há pessoas na China que são do Senhor Jesus Cristo, assim como há pessoas na Índia que são do Senhor Jesus Cristo, assim como há pessoas no Camboja que são do Senhor Jesus Cristo, assim como há pessoas no Haiti, que é um país capital mundial do voodoo, que são do Senhor Jesus Cristo. Há pessoas no Haiti que são do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, espero que haja, mas nenhuma dessas nações é do Senhor, porque eu entendi que tinha que pregar essa palavra, porque esse falso sentimento de bênção é falso mesmo. Esse sentimento de o Brasil está muito bem, o Brasil está triunfando, vai ser a melhor Copa, nós estamos numa infraestrutura excelente, nós estamos, não estamos, o povo está clamando, o povo está nas ruas se manifestando, dizendo não estamos bem, a injustiça opera em nossa nação.
a pirâmide, onde o topo tem um grupo lá de maçons, de satanistas, de tal, está lá no topo, dominando quase todo o dinheiro da nação, e na base está a maioria. Na base está o povo escravizado, massacrado, votando em políticos que são ímpios, políticos que não amam a Deus, que não buscam a Deus, amados. Essa mensagem é principalmente para despertar o remanescente da igreja, uma igreja que se levante em oração, não uma igreja que compete, que fale, não, mas eu não quero competir, eu quero simplesmente dizer, levante-se, igreja. E eu quero, queridos, terminar essa palavra lendo mais um texto aqui de Jeremias, o capítulo 11, alguns versículos só para a gente orar. Diz assim: eis a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé o Senhor. Escutai bem os termos desta aliança e repeti-os a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dizei-lhes, portanto, assim diz o Senhor, o Deus eterno de Israel: maldito o homem que não der ouvidos às palavras dessa aliança, que ordenei a vossos antepassados no dia em que os libertei da terra do Egito, da fornalha de fundição de ferro, lhes dei esta palavra: ouvi a minha voz, e fazei tudo de acordo com o que vos ordeno. Assim sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Há uma condição para sermos um povo de Deus. O Brasil quer ser povo de Deus, então tem que dar ouvidos à aliança. Aliança feita em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que foi morto não há 2000 anos atrás, mas que foi morto desde a fundação do mundo, quando Deus matou um cordeirinho e vestiu de peles Adão e Eva. Queridos, o Cordeiro, Apocalipse 13:8 diz, as pessoas que adoraram a besta adorá-la-ão, porque os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esta é a nova aliança. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quebraram a aliança que tinham com Deus, ela se tornou o Velho Testamento, a velha aliança, eles morreram e deixaram uma herança maldita. Os homens ímpios, nossos antepassados, deixaram uma herança amaldiçoada. Mas então na nova aliança, feita por Deus ali no Éden, entendida por Abraão e manifestada em Cristo no Calvário, essa nova aliança é a única condição de sermos povo de Deus. Então vocês serão meu povo. Então o Brasil será meu. Porque hoje até é uma heresia dizer o Brasil é do Senhor Jesus, porque aí ele vai dizer, então ele não está cuidando do Brasil, né? Tanta morte, tanto acidente, tanto desastre, tanta injustiça, tanta corrupção, tanta viúva morrendo às mínguas, tanto órfão, tanto menino de rua, tantas cracolândias. Então quer dizer que ele não está cuidando. Sabe por quê? Porque o povo de Deus, Jeremias capítulo 7, está dizendo o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas não buscam o Senhor, mas não fazem o que é correto. É hora, queridos, eu quero orar, de baixarmos nossa cabeça, de chorarmos, dizermos, Deus, tem misericórdia de nós. E eu não estou dizendo isso só de igrejas grandes, são igrejas grandes, suntuosas, igrejas pequenininhas, num bairrozinho pequenininho, onde aquele missionário, aquela missionária, vende as suas profecias, mas não amam a Deus. Se tivesse oportunidade, reclamam daqueles que têm grandes oportunidades, que estão no topo da pirâmide religiosa, ganhando muito dinheiro, comprando suas grandes fazendas e seus jatinhos, mas se eles tivessem a oportunidade, fariam a mesma coisa, porque o coração está longe do Senhor. Jeremias 17, versículo 7 diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, o meu também é, eu não sou diferente de ninguém. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então eu tenho que pedir, Deus, cria em mim, ó Deus, assim como Davi falou no Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Clamemos, queridos, clamemos, amemos o Brasil, sim, mas o Brasil da paixão, do carnaval, do futebol, não é o mesmo do Senhor Jesus Cristo. Ou uma coisa ou outra, não dá para servir a dois senhores. Agora, igreja do Senhor, essa mensagem é para você. Desperta, levanta, busque a Deus, para de querer agradar os homens. Você crê em Jesus, mas agrada os homens, e aí é pior do que os ateus, porque sabe que é verdade. Jogaram Jeremias no poço, ele era o único profeta que dizia, não estamos bem. Nabucodonosor e o Império Babilônico vai sitiar Jerusalém, vai tocar fogo aqui. E as pessoas diziam, você é o profeta de mau agouro. Ele disse, eu estou dizendo o que Deus está dizendo. Não estamos bem, mas podemos ficar. Vamos orar pela nação, vamos orar pela igreja, para que o povo de Deus que se encontra no Brasil, o povo de Deus, se levante para impactar esta nação.
Querido Pai, assim como na época de Jeremias, eu choro por esta nação. Declaro meu amor pela nação brasileira, mas declaro, Pai, que eu sei que essa nação não é do Senhor Jesus Cristo. Samuel Doctorian, na sua visão, o anjo falou aqui no Brasil, em relação ao Brasil, Sodoma e Gomorra estão aqui. Aqui há Sodoma e Gomorra, aqui há tanta corrupção, aqui há tantos vacilos dos líderes, há tanto adultério, tantos pastores largando suas esposas, casando com a secretária, tantos políticos que, assim como o rei, na época de Jeremias, se dizia crente, tantos políticos também dizem que são, mas estão aí mentindo, matando, se corrompendo. Pai, eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão pela igreja do Senhor que está confiada nos templos suntuosos, no seu dinheiro, nos seus púlpitos de marfim. Te peço perdão, Pai. Assim como também aqueles que estão numa igrejinha pobre, pequena, também confiando na sua própria revelação e não na tua palavra. Peço-te perdão como profeta, assim como Jeremias. Peço-te perdão e peço-te, Senhor, dá uma oportunidade ao teu remanescente de se levantar nessa nação, de orar pela nação, de buscar a tua palavra, Pai, de buscar a tua voz, de renovar a aliança, porque a única condição, Jeremias 11, a única condição de o Senhor dizer, eu sou o seu povo, eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo, a única condição é dar ouvidos à sua palavra, é renovar a aliança contigo em Cristo Jesus. Tem misericórdia e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.